Olá a todos, eu sou Renata Pontes Araújo, sou membro do projeto Mulheres nas Ciências Florestais da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Hoje a gente está aqui com a professora Cláudia Moster e com a Carolina Gomes Moreira, que também são membros do projeto junto comigo, e a gente vai entrevistar a professora Daniela Bionde, da Universidade Federal do Paraná. É com você, professora Cláudia. Obrigada, Renata. Obrigada, professora Daniela, por ceder essa entrevista para a gente. E eu vou começar, então, perguntando para você como que foi a sua trajetória, como que você escolheu a sua profissão e o seu caminho, né, que foi percorrido até chegar hoje como uma professora da Federal do Paraná, muito conceituada. Obrigada e parabenizo vocês, né, pelo projeto, um projeto muito legal, eu acho, né, principalmente para dar espaço, né, para as mulheres e de uma maneira, assim, mais simples possível, eu vou tentar fazer essa minha contribuição, né, dar essa minha contribuição para o projeto. Bem, eu vou começar bem do comecinho, né, eu fui aluna do primeiro curso, né, de engenharia florestal da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Então, nessa época era difícil, né, porque o curso estava iniciando, e isso foi em 76, né, e aí nós não tínhamos ainda um corpo docente especializado, né, para compor o curso, e muito das disciplinas que eu cursei, né, e eu acho até foi graças a ela que muita coisa a gente teve que, como é que se chama, aprender a mais, né, dentro do curso de agronomia, né, que muitas disciplinas eram, porque o curso de agronomia que era o curso mais, assim, estruturado, né, da universidade. Então, quando eu terminei, a primeira turma que saiu, por incrível que pareça, foram 6 alunos, né, de 50 que entrou, 6, e 2 eram alunos estrangeiros, então ficamos em 4 aqui na universidade. E quando a gente foi fazer a formatura, nós colocamos como paraninfo o presidente do IBDF, que, comparando, fazendo uma analogia, seria IBAMA. E aí fomos bem ousados, né, de colocar e colocamos quase que simbolicamente, porque a gente nunca ia imaginar que um presidente, né, do IBDF, lá de Brasília, viria para a nossa colação de grau. E veio, assim, um susto bem grande, né? Veio trazendo 4 empregos para nós, 4, né, para compor o grupo deles lá do IBAMA. E então meus colegas, meus 3 colegas, eles ficaram super entusiasmados e eu também, né? Claro, a pessoa, né, na colação já tem um emprego ali na mão, emprego já com a passagem e tudo já destinado em determinados locais. Eu ia para Brasília e como eu sou assim, eu era, né, praticamente um arrimo de família, aí eu vivia com meus avós e eu não podia também sair assim para tão longe. E uma coisa que me deixou muito assim indecisa, né, de aceitar tudo isso foi eu já ser, desde o segundo semestre do curso, eu era monitora, né, de várias disciplinas da química, e aí adorava o meio acadêmico, né, me sentia assim muito à vontade. Então, eu achei que era um emprego muito legal, né, mas eu não sabia se eu ia ser feliz nele. Então, eu fui chamada, na mesma época, né, acho que em janeiro, isso foi em dezembro, em janeiro o reitor da universidade, naquela época não existia assim, esses concursos, porque era na ditadura ainda, né, e aí eu fui chamada pelo reitor que um professor, ele estava saindo e ele me indicou para dar aula. Até que muita gente conhece, né, que é o professor Milano, que era professor de lá. E aí eu
eu fiquei, assim, já tinha, assim, né, metade do meu coração estava querendo ficar na universidade, não sabia como, e aí apareceu essa oportunidade, então eu optei. E ele falou assim: olha, eu não posso contratar você agora em janeiro, mas em março, quando começar as aulas, né, você era tudo por contrato, né, por 6 meses. E aí nossa, eu precisava muito de sobrevivência, né? Mas, olha, não adianta a gente ter dinheiro e ser infeliz. Então, eu optei, né, por esperar, né? Esses meses, para mim, foi um suplício, né? Eu sonhava todo dia, sonhava não, pesadelos todo dia, como, assim, não ter como começar, né? Assim, se foi tudo, engano, alguma coisa assim. Mas eu agradeci muito, né, ao IBDF, né, pela oportunidade, né? E aí eu resolvi esperar. Esperei e aconteceu tudo, né? Então, eu tinha, só para dizer a época, né? Quanto que eu tinha? Eu tinha 23 anos. Muito. Hoje, quem é que entra na universidade com 23 anos? E aí, eu iniciei a dar aula e por incrível que pareça, né, eu tive que dar aula para os meus colegas, porque eu peguei disciplinas do fim, né, do curso. E aí foi, até hoje, aí o curso era novo, então tinha que estruturar bem a saída de cada um para se especializar, né, que hoje a universidade, o meio acadêmico, já pega uma pessoa já formada, né, toda, assim, já com sua área específica, né, com doutorado, pós-doc. Naquela época, não, né, aí na própria universidade ia instruindo o caminho, né. E aí eu esperei, acho que em 83, né, aí eu entrei em 80, lá, 83 eu fui fazer mestrado, e também quando voltamos aí a gente precisava manter uma lista, não era nada assim oficial, mas a gente obedeceu essa, né, fulano quando voltar vai cicrano, outro vai, então entre o meu mestrado e doutorado são 10 anos, eu tive que, né, fazer cumprindo uma regra legal para o curso fluir bem. E aí fui fazer doutorado, no mestrado eu casei, né, e era com um professor que foi dessa época aí, e aí ele também foi fazer mestrado, nós fomos fazer todos esses cursos aqui no Paraná. Por que no Paraná? Porque no Paraná foi a primeira escola de engenharia florestal, né, primeiro ela surgiu em Viçosa, mas depois ela foi, né, saiu os alunos formados, foi aqui, aí foi aqui no Paraná foi a primeira a ter mestrado, a primeira a ter doutorado, a primeira a ter pós-doc, né, e era uma referência para a gente na época. E meu marido também, a família era daqui, foi tudo, né, muito, assim, direcionado. Aí fizemos e voltei no doutorado. Quando eu voltei, aí meu marido teve uma proposta aqui para um concurso, aí ele fez concurso, e eu não consegui, uma coisa que muita gente conseguia, né, é uma vaga para acompanhar o cônjuge, eu não consegui. E eu ainda fiquei 1 ano lá em Recife, só, e meus filhos estavam aqui com meu marido, porque a gente tinha feito todo um plano e não deu certo. E aí eu fiz concurso, apareceu um concurso, aí passei e estou aqui na universidade, da Universidade Federal do Paraná, desde 1999, né? 99, 2000. E fui praticamente começar tudo de novo, né? Porque era uma área que ainda, como até hoje, né? A área que eu trabalho, que é a arborização urbana, né? Que é eu não queria dizer essa palavra assim, ela é meio marginalizada dentro da engenharia florestal, né? Que a engenharia florestal, principalmente aqui, né? É produção florestal, é manejo, essas coisas, silvicultura. E a arborização ela faz parte, né, como eu considero, mas ela tem um mix, né, de arquitetura, um mix né, de biologia, e tudo isso fica um pouco assim
marginalizada mesmo, né? Não encontrei uma palavra para isso. Mas eu batalhei aqui bastante, né? Fiz com que difícil, né? Tem que contar aí os pedaços difíceis que a gente passou aqui, mas atualmente, né, ao longo do tempo, eu fui formando grupos, um grupo de pesquisa, as pessoas que foram se formando, foram fazendo mestrado, doutorado, e hoje, assim, eu considero que a gente montou um grupo, né, que eu olho assim para frente, eu acho que eles vão, né, vão tocar essa área com muita propriedade, com muita eficiência, com muita competência, porque eu confio muito, né, nessas pessoas que eu ajudei, né, elas que decidiram por isso, mas eu ajudei a fazer parte, né, dessa equipe. Então, é isso. Eu disse que era ser rápido, né, mas é porque não é tão simples. Então, até hoje, né, eu sou professora do curso de graduação em engenharia florestal, faço parte do curso de pós-graduação da engenharia florestal e sou bolsista do CNPq desde 2007, né? E quando eu entrei como bolsista 1B, né, que era uma coisa assim, até muita gente não se conformava com isso, que é quase o penúltimo estágio, mas foi uma bênção de Deus, né, ele me compensou aí, de todas as formas, de todos os atropelos que eu passei na vida, mas até hoje, né, eu estou como bolsista, baixei um pouco o grau, um C, mas devido as novas regras, né, de muitas publicações, hoje é uma exigência muito grande por publicações internacionais, inserções internacionais, mas estou tentando aí voltar para um D1B, porque a luta é grande, mas eu não desisto nunca. Que bom, professora. Eu acho que esse sentimento realmente que a gente tem que perpetuar nas pessoas, né? Não desistir, porque às vezes o caminho é mais difícil mesmo. E, bom, você escolheu uma área também de atuação que ela não gera muito recursos para o PIB do país, né? Então, talvez seja por isso também essa grande dificuldade. Mas antes de entrar na sua área de pesquisa, eu queria te perguntar se quando você escolheu engenharia florestal, você já conhecia alguém que era engenheiro florestal? Você já conhecia a profissão? Não, eu não conhecia a profissão e, assim, com relação à profissão mesmo, não a pessoa, não conhecia nenhuma pessoa, mas com relação à profissão, eu lia muito uns livrinhos, não sei se ainda existe hoje, chamados Seleções, né, que tem muitas coisinhas interessantes, é quase como aquela revista super interessante, sempre tem umas historinhas, e eu li uma historinha do engenheiro florestal, que ele era botânico e que fazia a coleção de essicatas, tudo, eu ainda nunca tinha visto isso, né? Mas eu ficava imaginando, mas deve ser muito legal, assim, viver para investigar, né? Como que essas plantas vivem. Aí eu não sabia outro tipo de atuação dentro da engenharia florestal. Dessa forma, como eu enxerguei a engenharia florestal, eu poderia ter optado também por biologia, né? Que também seria isso. Mas eu achei que era uma área que ia trazer grandes, assim, ia satisfazer minha curiosidade com relação à floresta, de um modo geral. E o que na sua vivência profissional, dentro da sua área de atuação de arborização urbana, o que mais te encanta? Dentro da minha área, sim.
eu acho que é sempre um desafio, né? Quando eu faço uma comparação assim de floresta mesmo, e a floresta que eu hoje já falo, floresta urbana, para mim, assim, a floresta ela é mais, ela já tem um diagrama assim que quase que é constante, tudo funciona assim, desde os livros que eu peguei aí de 1900 e tarará, ela funciona mesmo. Já a floresta urbana, para mim, é todo dia uma novidade, ela não para de me surpreender, né? Principalmente por interagir, né, com a sociedade, né, interagir com o meio que a gente vive. Então, eu digo que a floresta mais perto do homem é a floresta urbana, né, que é onde você abriu a porta de casa, você já está se deparando com ela. Então, e por ela interagir com tantos fatores, eu acho assim que, para mim, é um laboratório de eterna investigação, porque a gente tem assim uma visão que acha que assim toda a cidade é igual, mas é como se fossem leis. As leis federais é para geral, aí cada cidade ela tem, né, como se fossem as leis municipais, ela tem sua peculiaridade, né, devido principalmente de ser uma resposta, né, da atuação do homem em cada local. Então, eu leio muitos artigos fora do Brasil, tudo, às vezes eu vejo assim, uma similaridade, né? E aí eu começo a imaginar como é que vivem essas pessoas. Eu digo, então é por causa disso. Então, muitas respostas, ela está atribuída não só, né, como a gente pensar assim, em floresta sem influência antrópica, mas ela tem respostas que nos surpreendem pelo fato de se conhecer pouco, né? Pouco, porque ao longo desse tempo, né? Eu sei lá quanto tempo que a gente está trabalhando, é pouco, eu acho, né? Se a gente tem alguns livros até de 1950 sobre isso, assim, uns documentos, mas como ciência, ela é muito, muito recente, né? Então, eu espero que a gente tenha muito mais, como é que se chama, resultados, né, de pesquisas para ter esse acervo, né, principalmente no Brasil. Não sei se eu respondi bem. Sim, obrigada. E dentro da sua trajetória, né, você veio lá do Nordeste, veio para o outro extremo do país, foi lá para o Sul, e pelo que você mostrou para a gente, vários momentos foi um grande desafio, né? Desafio de escolhas, né? Desafio de ficar longe dos filhos. Então, dentro da sua história, você lembra de alguma situação que ser mulher foi algo que fez diferença, ou para o bem, ou para o outro lado? Sim. Quando a gente fala assim, hoje se batalha muito, né, para uma remuneração que seja igualitária, né? No caso da universidade, a gente não tem esse problema, né? Para você que é professora, a gente sabe disso. Mas o convívio, sim, a gente tem diferença, muita, né? Eu vou contar um caso de lá quando eu era aluna, né? Mais de 40 anos atrás, eu não sabia nem o que era assédio, eu só sabia uma coisa que me doía, né? Assim, doía, mas eu não sabia o que isso significava. Então, uma vez eu tinha um amigo muito, assim, vivia conversando sobre o próprio curso, ou disciplina que a gente fazia. Então, a gente foi fazer uma prova, e quando era uma prova difícil, aí eu estudei bastante e tudo, e saiu a nota, aí eu disse, nossa, eu tirei uma boa nota. Aí ele disse para mim, também você é mulher? Aí eu olhei para ele e disse, por que você está dizendo isso? Porque você acha que eu, como mulher, eu não preciso estudar? Eu não preciso ter feito o mesmo esforço que você? Não, isso o professor deve ter dito assim, você fulaninha, eu vou botar uma nota melhor.
Mas eu fiquei com tanta raiva dele, tanta raiva, que essa amizade acabou, né? Nunca mais eu falei com ele, né? Que eu achei que, assim, ele não me conhecia, achar que eu estava ganhando uma nota maior por causa de outra, não por mérito, né? E aí, ao longo do tempo também, assim, aqui, por exemplo, foi difícil eu ter cargos, né? Assim, se fosse competir com homens, eu sempre perdia, claro. Não por incompetência, mas pelo fato, assim, de grande maioria do departamento, que seriam todos formados por mais homens, né? Eles não queriam ser, não é mandado, mas ter uma pessoa superior a ele para comandar, né? Então, eu sempre achei isso, né? Mas eu tentava, assim, achar que eu ia mostrar para ele isso, né? Sem imposição, né? Eu sempre achei isso, assim, que as minhas atitudes, o meu trabalho, a minha produtividade era um tapa de luva, né? Uma coisa assim, tanto que para ser bolsista, né, foi a mesma coisa, né? Eu tentei, ninguém sabe quantas vezes eu levei não, né? Muitos não, e os não sempre tinham uma resposta. Eu, mesmo que fosse CNPq, teve um não que eu já fazia 5 anos que eu tinha doutorado, dizendo não foi a senhora não foi contemplada porque não tem doutorado. Então eu escrevia uma carta assim, tamanho de um bonde. Meu marido fazia, mas você parece que quer fechar as portas, nunca mais você vai entrar. E eu digo, não, a verdade deve ser sempre dita, né, de todas as formas. Aí eu sei que esse obstáculo eu venci, porque eu já dei uma palestra já faz tempo sobre isso, né? O quantas mulheres tem, né, numa instituição de fomento à pesquisa como essa, né? E são poucas, né? E da engenharia florestal, então, são pouquíssimas, né? Muito pouca. E aí a gente vencer esses obstáculos, eu não sei se tem obra aí divina, né? Mas eu acho que isso também é um resultado, né? Devido ao esforço, à persistência, né? Nunca desistir, nunca, jamais, jamais. Para mim, o que eu não posso fazer nada é a morte. O resto eu posso fazer, né? Sempre vou fazer, né, um esforço para mudar aquele cenário, né? Então, hoje, assim, por incrível que pareça, nessa entrevista, né, faz bem até dizer que no departamento, por exemplo, ao longo do tempo eu fui vice, né, chefe, mas o chefe era homem, e esse ano, em janeiro, nós ganhamos, né, a eleição, eu sou vice, mas a minha titular é mulher, né, e é uma história isso, porque isso que foi a primeira vez que acontece isso, né, e por incrível que pareça, eu acho que o departamento está fluindo bem e, né, com pessoas que são, eu não digo que a gente é mais competente, a gente é mais centrada, quer resolver as coisas da melhor forma, e tem uma palavra aí que faz parte de tudo que a gente faz, é dedicação, né? Então, geralmente, os homens, eles assumiam e tentavam, assim, ir com a onda, não fazia nada mais, e a gente está sempre procurando coisas que nunca foram feitas antes, né? Para mostrar nossa criatividade, nossa proatividade. Ótima notícia, professora, hein? Que bom, fico muito feliz. Uhum. Porque mostrando que o meio acadêmico também tem essa mudança, né? Porque as empresas florestais já estão se mobilizando em relação à questão da igualdade de gênero, né? Da diversidade. E o meio acadêmico ainda tem uma resistência, né? Ele é muito conservador. E você falou que na sua turma tinham 4 brasileiros, né? E desses 4, além de você, tinha mais mulher? Não, só eu.
Aí, por ser mulher, eu fui oradora, e não porque eu merecia ser oradora, não, porque você é a única mulher. Então, essas coisas assim, sabe, que faz muitos anos, mas hoje, quando eu estou assim, parada, pensando na vida, e começa a surgir essas frases, eu digo, nossa, que coisa mais horrível, né, se ouvir hoje isso, né, mas naquela época, né, muito difícil, né, assim como até na nossa vida mesmo, particular, né, como hoje eu não tenho nada a ver com, assim, nada contra a minha sogra, mas na época que eu casei, ela dizia assim, a mulher perfeita é aquela que não trabalha fora, que fica, né, cuidando dos filhos, né? Hoje ela não pensa assim, mas na época eu ficava muito eufórica, como é que se pensa assim? Mas coitada, ela era dessa época, né? Assim, eu até tenho pena disso, né? Mas, e também outra coisa que você perguntou, né? Eu vir de lá de Recife, por exemplo, né? Eu tenho um sotaque bem forte, porque eu fui criada, né? Mas meus pais eram italianos, eles foram morar lá em Recife e tudo, e é um lugar que eles sempre adoraram por causa do calor, e aí eu também tive essa resistência durante o mestrado e o doutorado, né? Então, assim, por ter vindo de uma universidade do Nordeste, né? Foi a primeira também, né? Vocês estão falando aqui com uma dinossauro. Foi a primeira a sair de lá, né? Para vir fazer curso de especialização aqui. E aí, coisas que aconteciam, né? Saía as notas, mas fulano do Nordeste tirar isso, não sei o quê, sabe? Essas coisas assim, preconceituosas, né? Que hoje eu tenho vários alunos, assim, era uma coisa que eu pensava assim, quando eu for orientadora, eu vou pegar de todos os lugares, eu não quero discriminação de nenhuma forma. Hoje eu tenho alunos lá do Pará, do Rio Grande do Norte, de tudo que é lugar, né? Porque o conhecimento não tem fronteiras. Por que isso, meu Deus, né? Então, mas aqui tinha muito esse bairrismo, né? Esse bairrismo de achar que só eles que tinham um alto conhecimento e a gente não podia, né, entrar nesse bolo aí deles. Mas foi quebrando, né, essas resistências, sem fazer muito alarde, porque hoje a gente consegue fazer, porque a gente tem redes sociais, a gente consegue, né, aglutinar mais pessoas que pensam da mesma forma. Naquela época, nós éramos muito isolados, né, tanto que era até difícil de fazer revisão bibliográfica, eu falo para os alunos hoje sempre, né, a gente, quando queria um trabalho, escrevia para o autor mandar o trabalho, né, que a gente às vezes só tinha o abstract, né, então hoje a gente, e naquela época eu digo sempre eles, né, que a gente, o pouco que tinha, eu sabia até a vírgula das publicações, onde é que, hoje se tem tantas, né, e eles, assim, as pessoas são muito superficiais, né, sabem, assim, só o título, alguma coisa. Antes a gente tinha muito mais gana de aprender mais, né, sabe, o pouco que tinha, aquilo ali era super explorado. Então, tanta coisa, né, o bom é que eu estou viva, eu estou saudável para falar tudo isso, né, e dá esperança para muita gente assim que está em boas condições e que pode ter muito mais. É o que eu digo muito para meus filhos, né? Assim, a situação que eu vivi e hoje estou bem, né? Eu me considero bem. Vocês têm que estar em melhor condição, assim como se fosse assim. Nós estamos melhorando o mundo, né? Então vocês que precisam ser melhor. Então meus alunos eu acredito que eles são muito melhores do que eu, muito, porque eles tiveram condições maiores, né? Assim, como, por exemplo, internet, meu Deus do céu, né? Então, quando eu mostro minha dissertação de mestrado, eu fiz meus gráficos de coluna com nanquim, né? Com normógrafo, e todos os cálculos lá foi
calculadora. Hoje a gente pega, hoje não, mas eu já faço isso também, igual a eles, né? Faço os programas, aperto o botão, tá, consegue, faz o gráfico, né? Então, além disso, né, além de chegar a isso, eles têm que saber muito mais hoje, assim, hoje a exigência é muito maior, porque isso só não basta, né? Então, para nós, naquela época, né, a gente tinha um mundo muito restrito, né? Hoje não, hoje a globalização deixou muito mais possibilidades, né, de ser melhor, tem obrigação de ser melhor, né? Eu acho, eu dou duas disciplinas, assim, obrigatórias, uma no primeiro semestre e outra quase no último. Então, do primeiro semestre, né, eu dou essas injeções de incentivo, né, para poder desafiar o mundo, né, o tempo inteiro. Estou parecendo uma professora, né? Mas eu concordo com você, eu também acho, porque eles hoje, por exemplo, a minha geração, quando entrou na faculdade, é que teve contato com a internet. A gente não teve contato com computador, com internet antes. E, por exemplo, inglês era uma coisa super difícil para a gente, né? E os pais tinham que fazer um grande investimento para a gente conseguir estudar inglês. E hoje essa geração aprende inglês com música, com vídeo no YouTube, né? Então, eles têm um acesso muito maior às coisas. E, às vezes, eles não sabem aproveitar, né? Essa quantidade de informação que eles têm acesso. Por isso que ficam na superficialidade, né? Muitas vezes. E aí, falando então um pouquinho dos alunos também, você acha que tem diferença em relação a meninas procurarem mais orientadoras mulheres e os meninos orientadores homens? Você acha que tem alguma preferência? Bem, eu não sei outras pessoas, né? Assim, eu vou dizer a minha, né, experiência. Eu sempre tive muitos alunos, muitos. E tanto assim, muitas vezes não era nem até pela minha área, mas pela afinidade que tinha, né, assim, de eu estar sempre conversando com eles, e terminava ficando íntima, né, dos alunos, e aí, para uns, a área vinha em segundo lugar, para outros não, a área vinha em primeiro lugar. Mas atualmente mesmo eu tenho mais orientados do que orientadas, né? Isso não tem muito a ver. Embora aqui em Curitiba, na graduação, já chegamos eu não sei como é que está agora, mas já chegamos um semestre que tinha mais alunas, né? A quantidade, a percentagem do que alunos. Né? Então, eu acho que isso aí é muita falta de informação, e o que fez um diferencial muito grande aqui em Curitiba é uma feira de profissões que tem todo ano. Então, aí o pessoal expõe, né, seus cursos, e aí as meninas gostam muito, né, porque conversam, namoram, faz tudo ao mesmo tempo, porque é um evento, né, um evento lúdico, né, então, isso fez muita diferença, porque muita gente enxerga, assim, a engenharia florestal como algo que não existe no meio urbano, né, você tem que ir. Na minha época mesmo, uma pessoa chegou a me dizer, e como é que você vai fazer dentro da floresta amazônica, né, eles achavam que era o único lugar, assim, que poderia se trabalhar. E aí, na feira, né, onde mostra, não tudo, né, mas desmitifica um pouco, né, essa ideia de ter, a pessoa ter que ficar dentro de um espaço e não se comunicar com ninguém. Tem muita gente que pensa assim, né, e não sabe que a gente pode atuar em qualquer lugar, né, dependendo, educação ambiental, quem trabalha com educação ambiental pode trabalhar em qualquer lugar, né, em qualquer área. Então, são informações que são importantes para que tenha esse atrativo, né, para as meninas, porque elas
Então, cada vez mais os alunos entrando mais novos, né, nos cursos, e eles às vezes não têm essa visão, né, de mundo que a gente tem. E você teve alguém que inspirou você né, para ser essa pessoa determinada, guerreira? Eu não sei se isso, assim, dentro da profissão não, mas como pessoa, eu tenho minha avó, que eu fui criada com a minha avó, e ela veio da Itália sozinha com três filhas, né, que meu avô já estava aqui no Brasil, então veio do mato, né, que eles eram agricultores, e sem saber nada, nem porque também eram semi-analfabetos, né, na Itália, e veio para o Brasil, e enfrentou, assim, como é que, até agora, atualmente, eu começo a reconstituir, né, como que ela fez, né, para chegar no Brasil, e eu acho, assim, incrível, assim, mesmo sendo hoje, eu acho incrível como isso há 40 anos, há 50 anos atrás. Então, eu achei que ela, assim, mesmo não tendo muito conhecimento, né, às vezes isso também ajuda, não ter muito, vai na aventura, assim, achar que não tem muito perigo, né, mas, assim, com sair, né, vim de navio, com 3 filhas, uma grávida, que era grávida de mim, né, então, era eu que estava lá, e aí, enfrentar, assim, um lugar sem saber nada, língua nenhuma, e aí, lá mesmo, na Itália, em Recife, né, de começar uma profissão, né, eles montaram uma fábrica, trabalhavam com estatuetas de gesso, e trabalhadora, sempre muito, eu me espelho sempre com ela, assim, ela nunca foi de ficar sentada, lamentando, né, e em frente, muitas vezes não tinha muito planejamento, assim, o que é que vai fazer, mas, sabe, o movimento era o fluxo dela, e isso me deixou, assim, eu quero ser uma mulher assim como ela, né, e eu acho que eu realizei o sonho dela, porque ela dizia assim, que ela não aprendeu nada, mas eu ia aprender. Então, ela muitas vezes, a gente não tinha problemas financeiros, não tinha dinheiro da passagem para ir para a universidade, que eu pegava 2 ônibus de ida e de volta, mais 2, e ela ia atrás, pedia emprestado, e via, mas eu disse assim, eu não estudei, mas você vai estudar. Então, eu acho que essa é a pessoa que eu me espelho para tudo, né? Assim, não, eu teria que me espelhar algo que fosse da universidade, mas é uma história de vida que ela transcende, né? O profissional, tudo, né? Se a gente colocar esse ensinamento em todas as áreas, né? Você vê, né? Uma persistência, você vê uma resiliência, né, nesse caso. Ela que está lá em cima, que está dando... Essa pergunta sempre emociona todo mundo durante a entrevista, porque são sempre, assim, pessoas inspiradoras, né, e que tem uma história por trás, tem todo um contexto, e é muito gostoso a gente saber, né, essas coisas. E por coincidência, é uma avó, né? E não um avô. Sim. E essa coisa que está no sangue, né? Já vai passando de geração em geração, essa determinação, essa força de vontade. E aí eu queria também te pedir uma dica, não só para mim, eu sei que tem várias pessoas na mesma situação, mas como que você poderia, assim, dar, né, uma dica, compartilhar com a gente as suas estratégias para conciliar vida pessoal, os seus cuidados pessoais e a vida profissional? Pois é. Tem uma coisa aí que é muito importante, né? Você que já é casada, não sei, as duas podem ser solteiras, é saber escolher o seu companheiro.
uma primeira coisa é o parceiro. Essa palavra parceiro aí, ela não pode ser assim, só nos momentos felizes, né? Esse parceiro, ele tem que gostar de você, acima de tudo, assim, que eu vejo muitas amigas minhas que eles amam tudo, mas você não pode ganhar mais do que eu, você não pode ser melhor do que eu, né? Isso não é amar, isso não é parceria, de jeito nenhum, né? Parceria é você amar acima de tudo, assim, eu quero o melhor para você, para os dois, né? Então, eu tive a sorte de ter essa pessoa, né? Que muitas vezes eu estava presa. Olha, eu tenho uma história que conta como ele se doou, né, a esse amor. Porque eu no primeiro filho, eu não conseguia amamentar de jeito nenhum. Não sei, porque eu sou muito ansiosa. Sei que foi um caos. Foi coitado desse... Eu digo para o meu filho, você foi o cobaia de tudo. E o segundo, eu me preparei tanto também, mas eu disse, não, eu vou amamentar. Porque eu achava que amamentar era tudo, né, na vida. E eu amamentei por 3 anos. E aí, trabalhando. E aí, quando estava assim, 2 anos e pouco, eu estava fazendo umas pesquisas lá, estava lá em Recife. Aí mandei um resumo para um congresso. E aí, meu marido... Aí foi aprovado. Aí meu marido disse, não, você vai, eu te ajudo aqui, você vai. Você faz tanto tempo que está enfurnada aqui, você precisa respirar, você precisa atuar mais na tua área, porque isso eu conto muito no meu memorial descritivo, quando eu fui para passar de professor para professor titular, né, eu falo muito desse estágio que eu tive na minha profissão, que não produzi muito, porque é difícil de você ser mãe 100% e ser pesquisador 100%, né? Tem que sobrar uma coisinha lá, para uns 10% para a profissão. Então, eu tive que optar assim, essa fase eu vou me dedicar para isso, depois eu vou me dedicar para o outro, né? Eu fiz essa opção. Então, nessa época, né, que eu vou voltar à história, e aí meu marido fez o maior esforço do mundo para eu ir no congresso. E olha que era em Recife e o congresso era em Maringá. É longe, Recife, Maringá, que é Paraná. Aí, e o menino, o meu filho, ele tinha até alergia a leite, que hoje é tão comum, né, essa lactose, mas ele era alergia a leite e outro tipo de leite, materno. O meu, não. Aí, eu sei que até o pediatra dizia, não, vá tentando aos poucos, tudo. Eu achei, assim, que era uma agressão muito grande com ele, né? Mas o meu marido fez o possível, você vai. Aí eu fui, meu Deus do céu, eu sofri mais do que o meu filho, mas foi difícil, né? Que vinha aquela vontade, né, para amamentar, eu estava no congresso, ia no banheiro, pegava água quente, né? Lavava o seio, porque parecia que explodia. E aí, e eu ligava para casa, né? Estava a minha avó ainda, minha avó era viva, que ela foi morar comigo. E aí eu perguntava, como é? Tá tudo bem aí? E ele dizia, tá tudo bem, curta aí, faça tudo que tem que fazer, que você merece. E aí, tudo bem. E eu dizia, mas tá certo mesmo, não é possível, ele é tão agarrado comigo. Não, mas tá tudo bem. E quando eu voltei, aí já no aeroporto, né, o meu filho já começou a mamar e já começou a funcionar tudo de novo. E quando eu cheguei em casa, eu olhei assim, tinha uma parafernália, né? Não sei quantas mamadeiras, porque ele não mamava na mamadeira, não sei quantas chupetas, que ele não chupava chupeta, nada, tudo que era coisa que eles tinham tentado, disse que foi o maior sufoco, que não conseguiam botar ele para dormir nem nada, mas nunca disseram nada para poder não atrapalhar minha ida para lá, né? Então, esse exemplo, né? Esse é um dos exemplos, né? Que você ser feliz com a felicidade do outro, né? Isso não é só marido e mulher,
eu digo sempre para os meus alunos, olha, você não precisa sacanear ninguém, né? Porque o teu espaço, você lute por ele, que ele chega, de qualquer jeito ele chega. Não é à custa do sofrimento do outro, não é à custa, né, de achar que você tem que ter a tua luz se você deixar o outro na sombra. De jeito nenhum, os dois podem ficar na luz, né? E aí, esse é o maior, assim, que eu acho, o ponto principal, né, é a parceria. A parceria, junto você pode construir. Eu nunca, assim, eu sempre tive em condições não muito favoráveis financeiras, mas eu nunca pensei assim, eu vou me casar com uma pessoa bem rica para viver assim. Eu digo, não, eu quero casar com uma pessoa que construa uma vida junto, né, que a gente... que, claro, a gente pensa em viver melhor, ter condições financeiras, mas construindo junto, isso isso é que é parceria, né? Então, com isso, acho que eu tive muita ajuda, assim, em tudo que eu fui fazer, né, na parte de pós-graduação, de trabalho, né? Muitas vezes essa opção, né, de ser só mãe e depois ser profissional, ou então ser profissional dentro dos seus limites, né? Mas eu não vou investir muito, porque a atividade de mãe é muito, que eu posso dizer assim, ela toma muito espaço da tua cabeça, né? É preocupação, é que são coisas assim, não é um espaço que toma fisicamente de você fazer, é a cabeça, né? A cabeça. Às vezes a gente tá escrevendo um artigo, a gente tem que ficar imerso nele, né? E eu não conseguia ficar imersa, porque eu digo, ai meu Deus, será que ele comeu? Fica doente, fica isso. Então eu acho que eu deixei muito a desejar durante uma época. Depois, com os filhos crescendo, a gente até atrapalha, né? Chega perto de um filho, assim, adolescente, mãe, vá ver outra coisa aí que a gente está aqui, né? Então, a gente até não merece ficar longe. Aí é isso, e a gente tem que entender tudo isso, isso faz parte, né, do processo humano. E antigamente, se a gente fosse falar algo na minha época, né, de misturar muito a nossa vida particular com a profissional, você não é nada profissional. Hoje eu vejo, assim, ter uma evolução muito salutar, que hoje, muitas vezes, a gente está numa live, aí chega a criança, aí todo mundo... E assim, faz parte, assim, se você é um bom profissional, você também tem que ser um bom pai, você uma boa mãe. Isso se entrelaçou. Antigamente não era, sabe? Eu achava assim que eu não podia nem comentar nada que se passava na minha casa, porque, nossa, você está misturando as coisas. Mas hoje eu acho isso que é legal. E hoje também eu vejo os pais participarem mais, né? Esses maridos, eles são muito mais participativos, eles têm uma cumplicidade muito grande, né? E que eu acho que por isso que a minha esperança é da gente ter gerações melhores, né? Se a gente já chegou a esse ponto com pais que não tiravam um fim de semana para conversar com o filho, e hoje a gente tem isso, então, como não pode ser melhor, né? Como a gente não pode ser um ser humano mais sensível, mais aberto para melhorias? Tem alguém chorando aí? Eu já chorei, já caiu. Mas, eu falo que emociona a gente. E é do meu coração, viu, tudo isso. Todo mundo me conhece, que for escutar isso, já me conhece que eu falo isso em aula, é o que eu posso passar, né, de uma forma sincera, né, a sinceridade. E aí, professora Daniela, para a gente, né, já ir caminhando para o nosso encerramento, antes de abrir para Renata e para Carol fazerem perguntas também, eu queria pedir que você
né, compartilhasse um pouco mais assim da sua filosofia de vida, dos seus conhecimentos, deixando uma mensagem para o pessoal que está começando agora a engenharia florestal. Pois é, a mensagem que eu dou sempre para o pessoal é que, profissionalmente, né, que escolha algo que você gosta, né, não fique ouvindo, eu já escutei tanto na minha vida, assim, por eu ter escolhido a arborização, e os meus alunos escutaram até aqui, ultimamente, você vai trabalhar com florzinha, com isso. Não, olha, seja superior a tudo isso. As pessoas, às vezes, denigrem outras áreas para poder achar que a sua é melhor. Dentro da engenharia florestal, todas as áreas são importantes, né? Se ela está ali, a formação são importantes. E o importante, mais ainda, é você ser convicto disso, né? Não deixe se influenciar por outras pessoas, porque a partir daí você vai criando uma paixão, né? Que eu acho que é isso que tem. E aí tudo que você fizer vai brilhar mais, porque quando se faz com paixão, o trabalho você nem precisa gritar por ele mesmo grita sozinho, né? Então, e que tenha, assim, não sei o que eu posso dizer, pessoas positivas, né, que andem junto com vocês, né, tem pessoas que são tóxicas mesmo, e às vezes a gente só fala um oi, tchau, né, porque ela só bota você para baixo, né, então siga essas pessoas, as pessoas que são poucas, né, não quero estar rodeada de milhões de pessoas que elas não, todas elas não vão ter um mesmo bom objetivo que você merece, né? E o importante é isso, você descobriu, siga ele, né? Siga que você vai conseguir, né? Isso é para qualquer profissão, né? A gente vê tantas profissões de ator, atriz, que acontece e por aí que levam tanto não, né? E o não, eu sempre encarei o não como um combustível, assim, é um não, então eu vou provar a ele que não é isso. Então, né, sempre, cada tombo, você levantar com mais força, né? E não desanimar. A gente tem tudo para desanimar, né? Atualmente, meu Deus, mas a gente está vivo, então já meio caminho andado, vamos lutar por aquilo que a gente acredita, né? E tem que acreditar, porque não basta os outros acreditarem, né? Você tem que estar convicta. Vocês entrevistaram aqui uma pessoa que é uma das minhas orientadas que mais, assim, eu tive convivência, hoje é um sucesso, né? É a Angeline, que vocês... Então, ela também, ela entrou no curso, no primeiro semestre, ela já estava lá, né, geralmente a gente, na introdução de engenharia florestal, que eu sou professora, eu digo, procurem um laboratório para começar, não precisa você ter esse laboratório do começo do curso ao fim, vá trocando, mas a experiência, né, vocês é que tem que ter uma experiência, não alguém dizer se presta ou não, você que tem que, né? Às vezes, quando a gente diz assim, algo, eu tenho muito disso, né? Que quando tem um filme que alguém diz assim, não presta, eu vou assistir, que eu quero ver se eu tenho essa mesma impressão. Então, vá nos laboratórios, né? Que você vê que às vezes é uma opinião que não combina com os seus princípios, algumas coisas assim que estão dentro de você. Então, é preciso, né, que vocês tenham essa convicção, né, e a Angeline, ela, né, sempre soube o que ela queria e construiu toda a sua vida profissional de estudante, profissional, né, e sabendo o que queria. E aí a gente tem, é claro, a gente não vai ter 100%, nada a gente tem 100% dos alunos que acontece isso, porque as vidas são totalmente, cada um tem o seu mundo, né? Cada um tem sua formação, seus pontos fracos, seus pontos fortes. Pegue seu ponto forte e deixe ele mais forte ainda, que aí o fraco vai ficar mais fraco.
Então, adorei! Adorei! Para mim, isso serve muito. E eu acho que eu vou pegar essa frase para mim, vou carregar ela comigo. Porque é muito fácil, né, nessa vida competitiva que é a vida acadêmica, né, não deveria ser, mas é muito competitiva, né, justamente porque a gente está sempre tendo que cumprir requisitos, né, que alguém inventou. E aí é muito fácil a gente se pôr para baixo quando a gente não consegue atingir aquilo que a gente almejou da primeira vez ou da segunda vez, né? Então, mas a gente não pode esquecer que a gente tem coisa que a gente é bom, né? A gente todo não é mundo. Bom em tudo, né? Mas todo tem coisa que a gente é bom. Não, eu gosto muito de ver isso nas pessoas, né? O potencial dela, né? Você não é bom. Todos os cientistas famosos, né? Eles eram ruins em tudo, só foi bom naquilo. Então, o legal é um orientador, é uma pessoa assim mais velha ver isso, né? Ver ou provocar isso, né? Fazer com que essa coisa boa, né? Apareça, né? Que é difícil porque leva um pouco de tempo, né? Às vezes a mãe mesmo está fazendo isso com o filho. Vou colocar você no balé, você colocar na escola de música, disso, para poder, justamente a mesma coisa que a gente pode aplicar para os alunos, para eles conhecerem, né? Assim, a gente não pode dizer que não gosta, que não sabe, que não tem potencial, se não experimentou, né? Não viu o que é, né? Por isso, eu tenho outra história. Meu filho, que terminou publicidade, aí ele estava lá no meio do curso dizendo, mãe, o curso é uma porcaria, eu acho que eu não vou continuar. Eu digo, não, termine essa porcaria, eu quero que você termine. No final dessa porcaria, eu quero saber se é porcaria ou não. No meio, você não tem condições de dizer isso. Então, tem muita gente, né, que desiste na metade sem saber o que é que como é que ele funciona no final, né? Porque eu digo sempre para os alunos, né, desistir no começo. Você desistiu de uma coisa que você nem sabe o que é, né? Desistiu de uma luta sem conhecer seus adversários. Então, é isso, persistência, né, de cada um e às vezes eles não encontram isso em casa, aí às vezes a gente tem que dar uma balançada neles, mas eu sou feliz de ter essa oportunidade, né, de participar da vida de tanta gente, né, além dos filhos, da família, de ser, às vezes, de ser até a que decide por eles, né, às vezes, assim, eu tenho que decidir, o que você acha? E isso é um compromisso muito grande, uma responsabilidade muito grande, mas eu sou feliz sabendo que alguém está me dando essa oportunidade. Que coisa boa, meu Deus, né? Por isso que está difícil de eu me aposentar. Eu acredito mesmo, porque quando a gente ama o que faz, é muito difícil, né, abrir mão disso. E aí você vê muitos professores que acabam deixando, né, aquela vaga, mas continuam ainda no laboratório, continuam participando do grupo de pesquisa, porque eu acho que é também o combustível né, para a vida. Eu participo aqui, desde que eu tive um problema, tive câncer, e aí eu descobri gente que gostava de mim, sem nem me conhecer, e que orou, que fez promessa, um monte de coisa, que depois que eu fiquei boa, eu queria conhecer essas pessoas. Eu digo, meu Deus. Aí eu comecei, era daqui, do condomínio que eu moro, e aí eu fui conhecer, e aí eu digo, eu também quero participar, eu quero rezar por alguém que eu não conheço também, que eu quero fazer parte. Então, a maioria dessas mulheres, elas são aposentadas, todas, a maioria não, todas, menos eu. Então, quando elas faziam o grupo de oração, a gente fazia estudo bíblico, para você ver, né? Até aí eu era professora, não fazia essas coisas acadêmicas, estudar a Bíblia, mas estudar mesmo, entender. Aí eu chegava atrasada, porque eu estava na aula, né? Eu chegava sempre
Aí elas tinham a paciência de esperar. Aí chegava uma, por que você não se aposenta, Daniela? Por quê? Você já deu tudo que tinha que dar. Aí, uma vez eu não aguentei, eu disse, vocês se aposentaram porque o trabalho de vocês era muito chato. E o meu não é chato, por isso que eu não me aposentei ainda. Porque aí eu disse que elas estavam contando as horas para se aposentar, porque uma trabalhava em recursos humanos, não sei o quê. E aí eu digo para ela, cada um, né? Eu não sinto vontade de sair desse ambiente, mas tem que sair, né? Eu sei que tem que sair. Compulsoriamente, eu vou ter que sair. Mas daí vai ter outra coisa para fazer. Não vai ser aquela pessoa. Eu tenho uma netinha agora, mas também é isso. Eu não posso pegar, me intrometer na vida dos outros, né? Netinha, mas quando eu trabalho com a demanda. Não vou, eu digo sempre a eles assim, para minha nora, eu digo, me ensine a ser sogra, porque eu nunca fui na minha vida, pode ser que eu esteja extrapolando os meus limites, então, assim, eu não posso me aposentar, é isso que eu não quero, me aposentar investindo em uma coisa que não me pertence, né, então, porque eu posso gerar conflitos aí, né, então, não, eu preciso pensar direitinho, e estou pensando, estou amadurecendo, mas nada que possa me intrometer, né? A gente tem que ser, né, saber, para não ser uma chata. E então, meninas, vocês querem fazer alguma pergunta? Eu quero agradecer a professora Daniela por compartilhar suas experiências, sua trajetória. Eu desejo todo sucesso para a senhora, cada vez mais, que a senhora cresça cada vez mais. E a pergunta que eu tinha para fazer, ela respondeu, né? Era a respeito da arborização urbana, né? Porque ela escolheu essa área, enfim. Eu tenho a agradecer mesmo. Muito obrigada, tá, professora? Eu que agradeço. Eu também quero agradecer essa entrevista. Eu fiquei bastante emocionada, né? E acho que deu para perceber quando você falou da escolha de um companheiro, isso me emociona bastante. Professora, muito obrigada. E assim, eu desejo um ótimo fim, né, de carreira, não de carreira vida, mas carreira aí oficial, formal. E eu tenho certeza que você ainda vai contribuir muito. E também quero agradecer, em nome de toda a sociedade, todo o seu legado aí deixado para a gente, todo o seu conhecimento compartilhado. O seu trabalho realmente é muito importante para as ciências florestais. Eu tenho certeza que se eu tivesse feito graduação na Federal do Paraná, eu teria sido sua orientada, né? Teria ido para outra área diferente, porque eu gosto muito da arborização urbana. E eu não tinha, né, dentro do corpo docente da Exalc, uma pessoa na minha época que trabalhava com isso. Demóstenes veio depois que eu me formei. E era, assim, sempre algo muito apaixonante. Eu me lembro que eu fiz disciplinas com o professor Mário Tomazello, porque ele é optativo, porque ele ainda dava umas pinceladas, né, na questão das árvores urbanas, incluindo a visão social, né, dessa ciência. Então, eu acredito que hoje, nos países mais desenvolvidos, isso já está bem mais valorizado, né? Na questão de pensar na função que essas florestas urbanas desempenham como um todo na paisagem. E a gente ainda depende muito da difusão desses conhecimentos para as prefeituras. Na minha visão, ainda falta a gente conseguir aproximar mais, né, esses conhecimentos que estão dentro do meio acadêmico e científico para o prático, porque é muito difícil para quem está lidando com recursos escassos, né, pessoal técnico que às vezes não é especializado para trabalhar com tudo isso. A arborização urbana é mais uma coisa que precisa ser trabalhada, né, dentro das cidades. Essa visão holística no Brasil ainda ninguém tem, né? Eu fui num congresso de 2018 no Canadá, que agora, assim, eu estou tentando ir só para congressos internacionais, porque eu digo, não, os nacionais, vocês que vão, meus alunos, agora eu, para poder trazer, né,
coisas novas. Então, a gente foi em Vancouver, e era floresta urbana, mas eu conversei com tanta gente que trabalha com terapia, ou terapeuta, em floresta urbana, e usando, em vez do consultório, o meio florestal, né? E eu achei isso assim, aí tinha projetos para pessoas idosas, pessoas com problemas de deficiência física, problemas com deficiências, sei lá, mentais, tudo realizado em floresta, assim, para você ver como é importante, né? Nós aqui ainda, porque eu considero que o Brasil, ele ainda não atende às necessidades primárias, aí se for para isso, é uma afronta, entendeu? Então é preciso, né? Por isso que nesses países desenvolvidos eles estão, né, além, porque as outras coisas já são contempladas, né, que são essenciais para a vida. E aí eu fiquei assim, pasma, assim, quanto médico que tinha, fisioterapeuta, né, fazendo uso da floresta. E a relação, né, a pesquisa, o engenheiro florestal com o médico, o engenheiro florestal com... Então, essas parcerias, né, mas aqui eu trago essa informação pensando que a gente pode também alcançar, né, esse ponto de vista muito mais essencial, né, importante na vida, né, do ser humano. Não digo mais do homem, é ser humano. Que ótimo, foi muito bom. Então, eu agradeço para a gente encerrar e desejo tudo de melhor para você, professora Daniela, que seja muito feliz. Vocês também. E eu estou sempre à disposição de vocês, qualquer coisa, tá? E muito obrigada. Muito sucesso no projeto, professora.